eu sou Tati Diniz, do canal Conversa de Axé, e hoje estou aqui com a mãe Márcia de Oxum. Márcia de Oxum, né? Estou em Alorixá do Iliá, Almeida Axé Balaió. Com continuidade ao trabalho da minha mãe, que também era minha irmã de santo. E me iniciei por Orixá Oxum no terreiro do Cantoá, em 1968. Eu tinha 9 para 10 anos de idade. E toco por mãe menininha e toco hoje esse trabalho que até onde a minha mãe tocou, ela não era tão ousada, né? E achava desnecessário. Mas eu sempre fui uma jovem muito assim, mesmo onde eu moro hoje, que é onde ela iniciou o terreiro, antes de mudar aqui, eu sempre fiz ocupação no terreiro, com as crianças da rua. Então hoje eu toco o Midaê, além do religioso, que eu também considero religião, né? Eu considero que cuidar do outro, ter empatia pelo outro, é também fazer caridade, também é religioso, né? Amo tudo que eu faço, tenho o maior amor pelos orixás e respeito por eles. Social que a senhora tem, podia desdobrar um pouquinho, contar para a gente como que ele funciona e se as pessoas quiserem também colaborar, como que funciona isso? Esse projeto social nasce lá atrás, quando eu fundei o Omidaê, são uns 25 anos, que o espaço da minha mãe se tornou pequeno. No final do tempo dela, nos últimos anos, já era eu mesmo quem tocava a casa, né? E aí fiquei auxiliando com aquelas pessoas antigas que seguiam ela. E até que isso teve fim, uns 8 anos atrás, mas ela não tocava mais assim, festas, nada disso. E eu fundo o Midaê, né, com o apoio dela também, num espaço maior para abranger a ação social. E quando a gente ali chegou, nada tinha, né? E aí eu tinha um projeto chamado Projeto Oxum, que tinha o mesmo cunho. Naquele tempo nós dávamos, muito antes de qualquer governo, a cesta básica, fazia com que as mães levassem o cadastro dos filhos na escola, fazia questão de verificar se eles eram registrados, que ainda tinha isso, né? Como não existia a Bolsa Família, tinha muitas crianças sem registro, então a gente ajudava nessa coisa do registro. Cada membro do terreiro, que era poucos, né, que começaram lá comigo, aí depois eu herdei alguns da minha mãe, né? E quem sabia cortar cabelo, cortava cabelo, quem sabia fazer unha, fazia unha, quem sabia qualquer coisa que soubesse, desenvolvia aquela ação social naquele território muito pobre, né, e muito simples naquele momento. E com isso nós fazíamos, além de doar as cestas, nós verificávamos a frequência da criança na escola. A mãe, se não levasse a frequência da escola mensal, ela não recebia nenhum dos benefícios que a gente conseguisse arranjar, festa de Natal, colônia de férias e tudo mais que a gente desenvolve. Aí vim lutando, lutando, só com nossos esforços. Em algum ano eu fui reconhecida, o trabalho foi reconhecido pelo volume de pessoas que tinha e frequentadores do terreiro, e foi divulgando, divulgando, até que em 2010 nós fomos premiados com. Aí o projeto deixa de ser o projeto Oxum para ser o Matrizes no plural, que fazem. Mas naquele momento eu tinha a intenção o quê? De desenvolver o trabalho, que eu pudesse ensinar também nos outros terreiros a autossustentabilidade, né? O quanto o terreiro é sustentável por ele mesmo, né? A gente é capaz de cozinhar, de costurar, de bordar. Nós construímos tudo, né? Quem chega na nossa casa acha tudo lindo, mas não sabe que é feito por nós mesmos, né? E era quase um programa, né, de governo, o Matrizes. E a minha intenção ali já era, nós fizemos 11 oficinas de artesanato, de economia criativa, né? Costura, bordado, cerâmica, todas essas coisas, e fazíamos na transversalidade aulas culturais de capoeira, fazíamos não, fazemos, né? Música, qualquer coisa que tirasse que eu sempre trabalhei crianças, mas depois eu percebi que não bastava trabalhar as crianças, tinha que trabalhar as mães, os pais, na maioria as mães, porque na maioria as mães solteiras, né? E daí nós conseguimos esse aporte da Petrobras, como conseguimos passar, eu nem acreditei, porque durante muito tempo eu pedi às pessoas que diziam assim, que eram técnicas de projeto, para escrever, enquadrar na língua correta, né? do, do projeto. Eu nunca conseguia passar, né? E aí um dia eu cismei
e falei assim, quem vai escrever isso sou eu, quem vai saber explicar isso aí sou eu. E aí eu escrevi, né, um projeto dessa grossura, detalhando muito, e como nós fomos chamados para, quando foi chamados, assim, ou a gente ia ganhar uma medalha, dizer que era classificado, ou a gente ia ganhar. E fomos todos nós para o Vidigal, foi a cena que eu tenho que lembrar. Fomos nós para o Vidigal, quando chegamos lá, que chamaram todos os projetos da região sudeste, aí eu encostei a cabeça assim na minha aerobar, falei, nós vamos sair daqui com a medalha, né, de classificação. Aí chamaram uma atrizes que fazem, eu nem acreditei, né. Eu andei o Rio de Janeiro inteiro com matrizes que fazem. Toda casa que não sabia como fazer, como se autossustentar, nós íamos lá ensinar ou uma oficina de vela, ou uma oficina de roupa, ou do que ela tivesse aqui, naquele momento, porque para ajudar essa sustentabilidade, né, da casa. Porque hoje a gente faz isso de maneira mais moderna. Mas o cantoar sempre foi o cantoar, em essência, mas assim, já teve seus momentos difíceis também. E eu já escutava como é que se fazia aquelas festas que nunca mudaram a quantidade de festas que é, mesmo com as pessoas muito simples. Então todo mundo ali se autossustentava com tabuleiro de baiana, lavando roupa, com isso, com aquilo. E aí eu tinha a irmã mais velha que ele contava a história do bialheiro, né? Que eram os porquinhos de barro, que elas iam botando ali dentro as moedas para festa de Omolu, cada um botava um naqueles porquinhos, e que quebrava aqueles mealheiros no dia, nas vésperas da festa, e ajudava a fazer. E depois disso nós criamos também acho que no mesmo tempo, criamos o presente de Iemanjá, de São Gonçalo, unificado, porque eu acho assim, que eu nunca entendi porque tem vários presentes na cidade do Rio, porque enfraquece. Deveria ser, se cada um saísse do seu ponto e desembocasse numa única praia, eu acho que fortaleceria muito mais. Né? O nosso aqui, eu vou lhe dizer que eu lutei muito para manter ali na rede da coisa de. Não é falar estamos juntos, porque isso está muito comum entre a gente. Nós estamos juntos, juntos somos fortes. Mas cadê a fala para a ação? Na ação nós não estamos juntos. Né? Não, é muita luta, são poucos que começam a se conscientizar desse estar junto. Estar junto é estar junto mesmo, é entender que nós temos que a causa que nos une precisa ser mais forte do que a que nos separa. Né? Isso eu acho que é estar junto. E aqui, depois de muita luta, a gente conseguiu juntar 10 casas que se mantêm juntas já esses 10, 11 anos. 11 anos, já somos 11 anos fazendo o treino de Iemanjá, que para nossa alegria, cada ano cresce mais, porque, enfim, o coletivo entendeu que tem que ser realmente junto. Né? E é tipo Bahia, né? Começa às 8 da manhã e fecha às 7 da noite. Com um show hoje já reconhecido antes de Salvador e antes do Rio, eu consegui aqui que fosse reconhecido como patrimônio imaterial da cidade. Mas os projetos sociais continuam até hoje, não com aporte. Hoje nós somos ponto de cultura, reconhecido pelo Estado, mas a gente continua tocando o projeto mais timidamente, fazendo vaquinha online, pedindo aos amigos que confiem com esse trabalho. A gente continua doando cestas básicas, independente da Covid. A gente faz a festa de Natal das crianças da comunidade e pede presente, arruma presente para todo mundo, usado ou novo, vai, embala tudo, faz uma linda festa para eles. Saber como que foi, até a mãe Márcia lá e a Oxa, contou que era criança, mas até chegar a mãe Márcia e a Lorixá, sabe? Como que a senhora recebeu isso, ou se foi uma coisa mesmo natural? Na verdade, eu nunca achei que eu iria ser Ialorixá, né? Que minha irmã é minha dofona, e ela era de Oxóssi. E eu sempre fui preparada para ser a segunda pessoa. Então, eu sempre estava atrás dos bastidores, no sentido de ensinamento, toda essa função no terreiro ficava por minha parte. Ensaiar os Iaú a cantar, ensaiar os Iaú a rezar, ensaiar os Iaú a dançar, os ebomes, as cantigas, tudo isso ficava por conta de que eu tinha um HD, que eu tenho um HD bem forte, né? Hoje eu vou falar assim, né? E que eu tinha uma excelente memória. E eu tenho uma didática de ensinar, né? Porque às vezes você sabe fazer alguma coisa, mas não sabe ensinar. Então, minha mãe não era muito paciente com essas coisas. E aí eu sempre estava no apoio. E cresci achando que servir o orixá já estava de bom tamanho.
né? Eu nunca pensei que eu ia ser Ialorixá, nem que eu ia dar continuidade ao trabalho da minha mãe, né? Eu sempre, para mim estava bom, eu era doadora, abençoada, sempre trabalhei, me casei, tive 2 filhos, né? Então, assim, tudo que eu pedi para o Oxum, que não era muita coisa, mas eu sou feliz com isso, eu consegui. Então, assim, para mim já estava bom. E aí terminou que eu fui acumulando mais e mais e mais funções, né? Que é assim que acontece quando você aprende as coisas com facilidade, né? E até que chegou a um tempo em que foi jogado os búzios, né? Era gestão de mãe Creuza. Meu marido também, que era uma pessoa muito inteligente, que me ajudou muito nessa minha carreira, porque ele era iniciado, mas ele era um estudioso de Urubá, né? Tanto que nós temos, talvez aqui em casa, a maior biblioteca que tem aqui pelo Brasil sobre esse assunto. Então, foram 35 anos, ele virou um colecionador de livros há mais de 40 anos, né? E ele me ajudou muito nesse sistema de me compreender dentro do candomblé, o que para mim foi uma grande alegria e uma grande honra ter sido iniciado por uma menininha, porque, e de verdade, o candomblé que eu desejo é para evoluir, é para é para existir. Eu não digo nem crescer, porque crescer, eu acho que ele já cresceu até demais. Porque candomblé é uma coisa que você tem que ter tempo, né? Você tem que dedicar muito da sua vida, você tem que abrir mão de muitas coisas. E é por isso que eu vejo com tristeza muitas casas abrirem e fechar. Eu não acho que a pessoa que ali não tinha orixá. Eu acho que a pessoa não soube esperar o tempo, não soube amadurecer. Porque se você não viver a sua vida primeiro, não fizer tudo que você tem que fazer na vida, aí chega na metade você vai para uma casa com 20 anos de idade. Bacana. Quando chegar com 36, sua paciência que você deveria treinar, sua resiliência de estar no lugar do outro, a sua própria vida e sua idade não permite que você faça isso. A não ser, existe pessoas assim, existe. Uma menininha se tornou Ialorixá com 28 anos de idade. Mas ela entregou a vida dela para o candomblé. Ela morava com os orixás. Você está entendendo? Então, nós temos que pensar nisso. A gente, quando inicia um Iaô, com certeza a gente sabe que vai ter esse caminho. Mas ele tem que esperar o tempo da vivência, o tempo da benevolência, o tempo dele amadurecer, né, como todo fruto, dele amadurecer. Porque se ele fizer isso antecipadamente, aí você vê esses resultados das casas que fecham, das casas vendidas, da falta do amor, do debochar, porque ele não teve tempo de compreender nada disso. Ele não teve tempo de aprender. Então, o candomblé a gente vive e morre sem saber tudo. Até hoje eu estou aprendendo. Então, até uma menininha dizia que ainda estava aprendendo. Então, é uma história sem fim. E isso é que muito me encanta no candomblé, né? É as descobertas. Então, se a gente não aprendeu nem tudo que está aqui, como é que eu quero entender outras coisas que nem está no meu universo? Então, eu acho que o candomblé, para mim, me basta. Se a senhora contasse um pouquinho, a senhora citou aí que tem 2 filhos carnais. Se eles são iniciados, como que eles se eles foram iniciados pequenos também. A senhora falasse um pouquinho dos dois para nós. Eu tenho 2 filhos carnais, o Vinícius, que é de Ossanho, é Pedro Vinícius, mas a gente chama ele de Vinícius, que é do Orixá Ossanho, e Arituza, que é de Oiá, são do mesmo barco, se iniciaram, ele tinha 7, ela tinha 5 anos, e se iniciou para esses orixás. Hoje os dois têm posto na casa, um é Babaebé, a outra é Alaxé. Eu tenho 4 netos, também todos iniciados, né? Eu tenho um de Xaguiã, um de Xangô e 2 de Oxum, né? Então, assim, eu já tenho 4 netas, todos eles são iniciados, fizeram samba pequenininha, que é o Yuri, o João Pedro, a Ana Clara e a Júlia, né? Então, todas já são iniciadas, já são ebomes. Perguntar, a senhora tem anos e anos de candomblé. A senhora já viu algum milagre que a senhora possa testemunhar, um milagre da fé? Muitos. Vivenciei isso com a minha mãe, com o caboclo que ela tinha, essa tupã, né?
Tinha não, seu Tupã está aqui com a gente até hoje, né? E vi muitos milagres acontecerem e participei deles, né? E na minha gestão, eu já tenho um milagre que é o meu filho. O meu filho caiu aos 7 anos, quando ele se iniciou. Ele caiu de 3 andares, teve traumatismo craniano, afundamento de crânio. Todo mundo, até meu marido, até minha mãe, foi contra eu tomar a decisão de. Primeiro, ninguém achou que ele ia escapar. E eu não parei de rezar perto dele. E depois, quando eu resolvi assinar o termo de responsabilidade no hospital e tirar ele, para se iniciar, até quem ia iniciar ficou preocupado com a minha atitude. Mas eu não tive a mínima dúvida, porque quando a ciência te diz está na mão de Deus, a gente vai fazer a nossa parte, aí eu respondo para o médico assim, bom, então vai ficar na mão de Deus e na mão de mais um monte de gente que eu conheço. Uma moça que é uma criança do Candomblé, que hoje tem 27 anos, ela se iniciou com 7 anos, ela nasceu no terreiro, não, porque a mãe dela hoje é a querida da casa, e já vinha da casa da minha mãe, né? Então, ela nasceu com hidrocefalia, eu acompanhei toda a cirurgia dela de perto, e ouvi bem atentamente o que os médicos falaram, e ela sempre foi uma preocupação para todos nós. Um dia minha mãe Oxum falou para iniciar ela. Eu olhei ela pelo reflexo do sol e eu falei assim, será que foi legal trazer ela até aqui, né? Porque perder ela grande era pior, né? E a vida inteira eu fui mais preocupada com ela do que os pais dela, né? Às vezes eu enchi o saco e eles, ai, mãe Márcia, não exagera, né? E daí eu iniciei ela aos 7 anos, mais ou menos. E a irmã dela de Xangô, que terminou fazendo um santo, igual a minha filha, para fazer companhia ao meu filho. E aí ela também, elas optaram em fazer. E eu fiz com a intenção de ver o que, que o orixá, já que o Oxum pediu, que de melhor podia fazer para ela, né? E nunca iniciei ela com a intenção de chamar o orixá na cabeça dela, nada disso. Mas, para minha surpresa, ela nunca tinha visto Euá na vida. E no terreiro não tinha nenhum Euá, e eles não frequentam o terreiro de ninguém. Naquele tempo também ninguém fazia Euá por aqui. E ela era de Euá. E na hora do ritualístico, Euá pega ela. E aí ninguém da casa ficou acordado, porque ela não tinha a mínima noção. Foi muito forte aquela emoção. E aí aumentou a minha preocupação, porque eu falei, como é que eu vou deixar que tem muita volúpia, assim, de dança, disso, daquilo, como que vai ser isso, né? Porque quando eu iniciei, e como o nosso axé tem muitas pessoas que são iniciadas em Vila de Santo, eu achei também, a minha intenção era dar uma força para o orixá ajudar ali no que acontece. E aí vai que hoje a Brenda tem 27 anos, é administradora, formada, casada, e quando ela tomou a obrigação de 3 anos, aconteceu um milagre. Ela era acompanhada, né, pelos médicos, neurologista, o cérebro dela era aberto, por isso que enchia de água, né? E ela tinha aquela válvula, eu vi colocar a válvula, aquela borrachinha toda que ela tem, ela até hoje, ela não tirou. Mas o cérebro dela, o médico falou assim, não sei o que vocês fizeram. O cérebro dela fechou. Fechou e a válvula escorregou para o lado, quando a gente tinha muita preocupação de acompanhar, e ninguém viu em que momento isso aconteceu. Então eles não tiraram a válvula, porque disse que é como uma bala que fica no corpo, que achava melhor não mexer. Mas o cérebro dela fechou e ali a Brenda se curou. E todos esses milagres que eu já vi na vida e muitos outros, fazem com. Tem muitos que eu posso contar. Sempre fez com que eu não tivesse dúvida da fé que eu tenho nos orixás. Bate-bola, eu vou lhe perguntar alguma coisa, a senhora me responde o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá? Pode ser? Pode ser. Um time de futebol, mãe. Ah, o meu time, Botafogo. A senhora pratica algum esporte? Se pratica qual? Pilates. Uma comida preferida, mãe? Peixe e vatapá. Ai, que delícia. Um local preferido, mãe? Pode ser uma cidade. Um local preferido, qualquer local que os olhos puder pousar e que haja beleza e leveza. Né? Eu gosto muito de estar em lugares assim. Uma estação do ano, mãe? O verão, com calor.
Uma cor. Uma cor? Isso. Quase todas, mas eu tenho preferência amarelo, azul. Tá. Um livro, mãe. Um livro? Tem um livro Isso. que eu gosto muito, só com uma pequena reticência de dizer que o Dudu A é a parte feminina, quando o Dudu Oa é masculino. É O Nagô e a Morte. Filme, mãe. É um filme que tocou muito Amistar. É um navio negreiro. Sim. Uma saudade. Uma saudade dos meus pais e do meu marido, na atualidade. Mãe, uma frase que a senhora sempre fale. E nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Essa frase é a sua essência, né, nela. Tudo que a senhora falou nessa entrevista se resumiu nessa frase. A senhora fica à vontade para cantar uma cantiga para nós? Yalode, o malamuna xenxen. Yalode, eu, xunxenque, banda no ideia. Falar de Mãe Márcia é falar da essência feminina, é falar de Oxum, é falar das águas, né? É falar da cidadã, Mãe Márcia, cidadã, né? Márcia também como cidadã. Eu admiro muito a sua preocupação com a sua comunidade, não só os de dentro da sua comunidade religiosa, como dos que moram em torno, né? E eu realmente quero destacar aqui, nessa homenagem, o lindo projeto que a senhora tem de Natal, se preocupando com crianças que não têm condições. Eu vejo isso, né? Eu já vi a senhora fazer através de filmagens. A senhora distribui presentes, embala os presentes, o carinho da criança ter um Natal, a família levar um alimento para o Natal. Eu acho é um dos projetos da senhora mais lindos, na minha opinião, são esses. E a mãe Márcia também é dona de casa, ela é mãe, ela é avó, né? E essa visionária. Mãe Márcia sabe como é meu apelido no terreiro? Um polvinho de turbante. Eu faço tudo ao mesmo tempo. É verdade, quem conhece Mãe Márcia, ela não para, ela está sempre envolvida em alguma coisa, e esse apoio que a senhora dá à religião. Não importa o que seja, a senhora está sempre junto, querendo a atividade, a ação. A ação é muito importante. Sim, é porque minha vida é um rio constante, né? Está sempre em movimento.